Salve, salve a todos, um ótimo dia para todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal NetFootball. Aqui você terá todas as informações e notícias do futebol brasileiro e internacional. Então, gostaria que vocês pudessem assistir esse vídeo do início até o fim e dar sempre aquela moral que a gente pede, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, deixar o seu comentário e compartilhar para amigos, colegas e familiares, para nós atingirmos a tão sonhada meta de 2.000 inscritos. Então, com sua ajuda, isso será muito importante. Vamos falar sobre a pífia atuação da seleção brasileira ontem com Fernando Diniz. Isso muito devido à questão do desempenho que o Fernando Diniz, a implementação de estilo de jogo que ele quer colocar na seleção brasileira. Acredito que alguns jogadores não estão com disposição para atuar na seleção brasileira, e isso está ficando bem nítido em relação até mesmo à atuação de alguns jogadores, principalmente em relação a esse que você está vendo aí, o Marquinhos. Jogou uma péssima partida. O atacante do Liverpool, Darwin Núñez, fez de gato-sapato o Casemiro, que é outro jogador que, na minha opinião, o ciclo dele na seleção brasileira acabou. Eu acho que deveria ter oportunidades para o André do Fluminense ou até mesmo outras possibilidades. Fez de gato-sapato também o Gabriel Magalhães, que havia jogado bem contra a Venezuela, mas contra o Uruguai a defesa por si só estava perdida. Dois laterais que foram testados meio que no sacrifício em relação às condições que os titulares tinham. Eu acho que o Diniz pecou e errou e muito quando ele tira o Guilherme Arana e coloca o Carlos Augusto. Carlos Augusto, para quem não acompanha o futebol dele, é um lateral mais defensivo, e o Brasil precisava realmente de um lateral mais ofensivo para fazer um dueto ali com o Vinícius Júnior pelaquela ponta esquerda, e eu acho que ele se precipitou em tirar o Guilherme Arana e acabou corrigindo isso no segundo tempo. A seleção brasileira caiu, foi para terceiro lugar, está empatada em número de pontos com a Venezuela. O que é mais agravante em relação a tudo isso não é nem a questão da possível classificação em relação ao Brasil, que isso aí está bem nítido, que por mais que Fernando Diniz hoje é um técnico interino que vai comandar a seleção brasileira por apenas mais 4 jogos, possivelmente caso o Ancelotti venha realmente treinar a seleção brasileira, é grande o astro Neymar. Neymar mais uma vez se contundiu, tem uma séria e grave lesão, tá, no tornozelo, e muito devida também à questão da sua parte física, que está muito comprometida a partir do momento que ele decide escolher o mundo árabe para poder atuar. O ritmo de futebol lá é bem diferente em relação à questão da Europa, e isso ficou bem nítido ele nesses 2 jogos na seleção brasileira. Não coloco nem o jogo ontem contra o Uruguai, porque ele jogou bem pouco e aí não conseguiu demonstrar realmente o seu talento, e principalmente eu acho que o Neymar precisa ter mais vontade. Se ele não quer jogar pela seleção brasileira mais, se ele acha que o ciclo acabou, que ele escancare isso para todo mundo, inclusive para o Fernando Diniz, que implorou ele para voltar, que ele não deseja mais atuar pela seleção brasileira. E aí, a data FIFA acabando, volta-se a rodada do Campeonato Brasileiro, e amanhã será a estreia de Tite no comando do Flamengo. Uma possível escalação já foi definida, baseada nos treinamentos que o Tite vem dando nesses últimos dias em relação ao clube do Flamengo, inclusive colocando Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar e Gerson, caso ele volte e tenha condições de jogo para enfrentar o Cruzeiro amanhã às 7 horas da noite, transmitidos aqui no canal NetFootball. E você tendo lá na frente com o Everton Ribeiro na meia de armação. E no ataque, Bruno Henrique e Pedro. Ele deixou claro na sua coletiva que Pedro e Gabigol são
posições diferentes, mas já deixa bem nítido que ele está iniciando o trabalho dele com o Pedro, com o jogador centralizado ali como centroavante e deixando o Gabigol no banco de reservas. Gabigol está em baixa esse ano, Gabigol não vem tendo o mesmo futebol dos últimos anos, e aí a gente vai ver o que vai acontecer em relação a esse time, principalmente a estreia do Tite no Flamengo. Em falar sobre jogador, existe um grande impasse do Bruno Henrique com o Flamengo. Para vocês entenderem a história real, a realidade é o seguinte: o Bruno Henrique ficou muito insatisfeito quando ele voltou da lesão, onde ele procurou a diretoria do Flamengo para uma possível renovação, deixando claro que ele queria ter uma estabilidade dentro do clube, coisa que ele não estava tendo, porque o contrato dele se venceria no final desse ano, como vence no final desse ano. E aí ele procurou a diretoria disse a ele e ao staff que queria ver como é que ele iria se reagir após a cirurgia grave que ele teve no joelho. Isso se colaborou muito, o Bruno Henrique se dedicou, voltou da mesma forma que era antes, e aí deixou bem nítido que ele ficou insatisfeito com essa negativa da diretoria do Flamengo. O seu staff entende que, por não ser uma renovação de contrato e sim ser uma recompra, tá fazendo um novo contrato, precisaria aumentar os seus vencimentos e automaticamente você aumentar o período de contrato. O staff do Bruno Henrique quer 3 anos de contrato e um salário à casa de R$1,5 milhão de reais vencimentos. O Palmeiras já fez uma sondagem e oficializou uma proposta por 2 milhões de salário e 3 anos de contrato. Então a gente vai ver o que vai acontecer até o final do ano, isso aí terá muitas novidades. Vamos falar também sobre outro jogo que aconteceu na Sul-Americana ontem. A Venezuela deu um show contra o Chile, e muito possivelmente graças a esse jogador que via estando em baixa no Santos, não estava tendo oportunidades. A partir do momento que o Marcelo Fernandes assumiu o comando do Santos, ele continuou tendo a possibilidade de ser titular. Ele deu show ontem na Venezuela com 2 gols e uma assistência, um jogo brilhante de Ian Soteldo, um grande craque, que possivelmente a Venezuela está surpreendendo muita gente, e eu não duvido da Venezuela se classificar diretamente para a Copa do Mundo se ela continuar mantendo esse futebol. É lógico que ali as principais, Brasil, Uruguai, Argentina, e abaixo dela Colômbia, vem Equador, e acredito eu que a Venezuela entra muito nessa condição de estar disputando ali na mesma segunda prateleira que Equador e Colômbia, que tiveram um jogo horroroso ontem, empataram em 0-0, inclusive a Colômbia perdendo um pênalti que colocaria a Colômbia acima ali da Venezuela ou até mesmo do próprio Brasil, tendo uma condição melhor, até porque ela jogou melhor que o Equador, mas não soube aproveitar, comandado por James Rodrigues e companhia. Vamos falar sobre o amistoso que deu o que falar ontem na Europa. França e Escócia se enfrentaram após duelar depois de muitos anos, e o astro, o craque do Paris Saint-Germain, Mbappé, mais uma vez fez o seu nome, teve grande atuação, inclusive a França deixou muito a desejar em determinadas situações, mas mesmo assim é uma seleção de nome, é uma seleção que tem muitos craques, é uma seleção gabaritada, principalmente pelo Deschamps, que tem um trabalho consolidado e principalmente que tem craques no seu time, como Anthony Griezmann, tem o Mbappé, tem uma defesa bem sólida ali com o Pavard, tem o Theo Hernandes na lateral esquerda, tem o Lucas Hernandes, irmão dele, na zaga. Você vê que ele tem uma composição ali no meio de campo ali com Rabiot, Tchouaméni. Então são jogadores, Camavinga,
Então tem muitas peças dentro dessa seleção que é uma grande favorita para a próxima Copa do Mundo. Vamos falar agora sobre a Argentina, que é líder das eliminatórias da América do Sul, e a gente vai falar especificamente sobre um jogador. Di Maria deu uma coletiva lá no seu clube, no Benfica, e pretende sim encerrar o seu ciclo na Argentina na próxima Copa América. Inclusive vai ser a última competição de Di Maria pela camisa da seleção argentina. Ele disse que já fez o que tinha que ser feito, inclusive ele só faltava no currículo dele ser campeão do mundo, e isso ele conseguiu com a Argentina na última Copa. Então ele disse que o ciclo dele foi feito, que inclusive ele nem foi convocado para esses dois últimos jogos, onde a Argentina ganhou do Paraguai em casa por 1-0 e ganhou ontem do Peru por 2-0. E ele entende que o ciclo dele na seleção foi de bom grado, principalmente por tudo que ele representou, ele representa. Como diz Di Maria, ele realmente é um craque, ele é diferenciado, inclusive ele ajuda e muito a sua equipe, o Benfica, tanto no Campeonato Português como na Champions League também. Então é um craque que vai se despedir aí da seleção argentina na Copa América, que acontecerá nos próximos anos. E agora a gente vai falar sobre outro gênio da bola, que é ele, Lionel Messi. O Messi vem tendo um grande impasse na sua carreira, principalmente em relação a time, porque o Inter Miami não se classificou para os playoffs, por ter uma péssima campanha no início da Major League Soccer, ficou ali na última posição por muito tempo. Quando o Messi chegou na equipe do Inter Miami, o Inter Miami subiu de posições, mas não foi o suficiente para conseguir almejar ali um playoff, e ele vai ficar sem jogar em no mínimo 3 meses. Então ele teve que jogar agora, convocado pelo Scaloni, e ele entrou no segundo tempo, ficou no banco de reservas contra o Paraguai, e nesse jogo contra a seleção peruana ontem ele jogou 90 minutos. E mesmo assim, jogando 90 minutos, não tendo um ritmo forte em relação a minutos, como é comparativo à Major League Soccer e comparativo ao que ele tinha na Europa, mesmo assim ele é um gênio da bola, ele sabe muito bem se posicionar em campo, e principalmente a diferença entre Messi, Argentina e Neymar e Brasil é uma coisa gritante, porque a equipe da Argentina faz o Messi trabalhar em conjunto, e na seleção brasileira todas as jogadas têm que passar pelo Neymar, e não é assim. O Neymar ele tem que ser mais um e não ser a estrela da companhia, e é só ver a Argentina de como ela joga, e principalmente pelo comportamento que o Scaloni, que faz um bom trabalho, que era um treinador desconhecido, mas hoje está muito consolidado no mercado, e principalmente o como ele faz essa Argentina, que tem bons jogadores, tem um Enzo Fernandes que é um craque de bola, tem o Rodrigo De Paul que faz um trabalho sujo, mas faz um trabalho bem feito, e ali na frente você tem Lautaro Martinez, Julián Álvares, Messi e muito mais jogadores desempenhando esse futebol. Então a Argentina é a primeira colocada das eliminatórias. Meus amigos, minhas amigas, um grande abraço para todos vocês, um ótimo dia para todos. Meio-dia começaremos as nossas transmissões. Deixe o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva no canal, ative e compartilhe para amigos e muito mais. Um grande abraço, fui!